Olá, boa noite a todos. A gente vai reiniciar nosso trabalho de leitura de um livro incrível, fascinante. A gente primeiro leu As Cartas de Cristo, que é um livro que, nossa, nos leva à expansão da consciência, a saber quem somos e principalmente por que que a gente está aqui, quais são as leis da existência, por que a vida é como é. E esse novo livro que a gente vai começar a ler chama A Jornada para Casa, de Cryon, que é um livro que também inspira muito e traz muita clareza de por que a vida é como é. É um livro que ajuda a gente, se a gente está numa caminhada de solteiro, ajuda a entender por que que a gente vive a vida de solteiro. Se a gente está caminhada de luto, entender por que que a gente vive o luto. Se a gente está numa caminhada de buscar abundância financeira, entender quais são os passos para ter abundância financeira. É um livro incrível. Eu sou Lorena, muito prazer. Olá, eu sou a Marília. Vai ser um prazer imenso fazer uma nova jornada com vocês. Foi tão incrível a nossa leitura das Cartas de Cristo. Demoramos muito, muito tempo, 2 anos quase, para ler com vocês, ou para vocês, porque a gente já tinha lido, né? E hoje a gente começa uma nova etapa, uma nova playlist da no- do nosso encontro do YouTube. Jornada para casa. A ideia desse livro é que a gente vai fazer como a gente fazia nas cartas, como é um livro profundo, a gente lê e a gente comenta, porque assim a gente vai crescendo juntos, caminhando juntos. Então, vamos começar. O livro que a gente achou chama Jornada para Casa, a gente vai colocar o link dele nos vídeos para você pegar esse livro no PDF, mas a gente conseguiu uma versão em português de Portugal. Então, às vezes, vai estar com um palavreado assim um pouco diferente e menos fluido do que é o nosso português para nós. Mas a gente tira isso de letra, beleza? Então, eu vou colocar aqui, a gente vai lendo, a gente vai ler ele espelhado aqui para vocês, mas vocês podem acessar o link direto e acessar na casa de vocês, clicando no descritivo desse vídeo aqui. Vamos começar? Antes, vamos só fazer uma oração? Sim. Pai, Mãe e Vida, ilumina nosso caminho, ilumina nossa jornada, ilumina nosso aprendizado. Amém. Amém. É aqui que ele começa? Tinha um título, né? Mas eu já deixei preparadinha a página. Tinha só uma introduçãozinha que fala um pouquinho do Cryon. Você quer que leia? Quero essa aqui, né? Isso. Quem Quem é é Cryon? Cryon? Exato. Assim. Uhum. Cryon é uma entidade amorosa e gentil que está atualmente na Terra para nos ajudar na mudança para uma energia maior, a qual chamamos de Nova Era. As palavras de Cryon mudaram a vida de várias pessoas e trouxeram amor e luz aos lugares mais escuros e recônditos do nosso ser interior. O enredo desta parábola foi inspirado por Cryon e escrito por Lee Carroll. Na verdade, foi canalizado por Cryon, Isso. por Lee Carroll com Quer Cryon, dizer, né? canalizado por Lee Carroll, né? Por Lee Carroll, é. É. No dia 8 de dezembro de 1996, Cryon sentou-se diante de mais de 500 pessoas em Laguna Hills, Califórnia, durante o encerramento de um seminário. Numa sessão para contar histórias que durou cerca de 1 hora, a caminho de Michael Thomas. É a jornada de Michael Thomas, né? A jornada de Michael Thomas foi apresentada. Uma jornada nascida no desejo de um ser humano cansado da terra, se juntar à sua família espiritual e retornar para o lar. O próprio nome Michael Thomas representa os atributos sagrados e incríveis do arcanjo Micael, e as velhas energias de São Tomé, Tomás, o incrédulo. Esta combinação representa muito do que nós sentimos como seres espirituais, embora sempre duvidando da nossa capacidade para nos movermos para frente em direção ao novo milênio, que apresenta novas demandas espirituais de crescimento e desafios ameaçadores. A jornada de Michael para o lar revela-nos aos poucos uma aventura através de 7 casas coloridas, cada uma ocupada por um grande anjo.
Cada casa representa um atributo da nova era, que nela está inserida como sabedoria, ensinamento, bom humor e uma visão interior daquilo que Deus quer que saibamos sobre nós mesmos. Ganhamos também uma visão da maneira como as coisas funcionam enquanto nos movemos através do nosso paradigma da nova era. Avançando para um movimentado e surpreendente final, a jornada de Michael Thomas revela aos homens uma mensagem cheia de instruções de amor, vindas de uma fonte espiritual que frequentemente deseja lavar os nossos pés. Se você alguma vez já perguntou a Deus o que desejas que eu saiba, a resposta talvez seja o que está aqui. Junte-se a Michael Thomas na sua excitante jornada. Pode ser que ela o leve a lembrar-se do seu próprio caminho, da sua própria jornada. É bem incrível. Vamos lá? Vamos Capítulo nos 1. divertir? Bora. Michael Thomas. Pedaços de acrílico preto voaram em todas as direções enquanto Mike empurrava com força demais a caixa de entrada de papéis contra a parede do cubículo que era o seu escritório de vendas. Este era outro exemplo de um objeto inanimado que estava a suportar o impacto da raiva crescente de Mike perante sua situação em sua vida, em que vivia. De repente, uma cabeça levantou-se acima da planta artificial, empoeirada, à sua esquerda. Está tudo bem aí? Perguntou John no cubículo anexo. As paredes de cada cubículo eram altas apenas o suficiente para permitir que cada pessoa achasse que tinha o seu próprio escritório. Mike colocara diversos objetos altos na sua escrivania, para iludir o fato de os colegas de trabalho estarem permanentemente a apenas 1,5 metros de distância, todos eles fingindo estar sozinhos no seu espaço e tendo conversas particulares. O brilho da luz fluorescente, vinda do teto acima dos cubículos, banhava Mike e os colegas com aquele tipo de falsa iluminação, encontrada apenas em empresas e indústrias. Parecia absorver o vermelho do espectro visual, tornando todos pálidos, apesar de viverem na ensolarada Califórnia. Ter passado anos sem apanhar sol fazia com que Mike parecesse ainda mais pálido. Nada que uma viagem a Bahamas não cure, respondeu Mike, sem olhar para a planta, através da qual a cabeça de John tentava aparecer. John encolheu os ombros e voltou à sua conversa ao telefone. Mesmo que as palavras tenham escapado dos seus lábios, Mike sabia que nunca iria às Bahamas, ganhando o salário de um vendedor trabalhando nas minas de carvão, como os empregados chamavam a fábrica para o qual trabalhavam. Mike começou a recolher os pedaços da bandeja de acrílico que tinha estilhaçado e suspirou. Uma coisa que estava a fazer muito ultimamente. Estava ali com que objetivo? Por que não sentia energia ou incentivo para melhorar a sua vida? O seu olhar parou no ursinho de pelúcia, que oferecera a si próprio e que dizia: Abraça-me. Ao lado do ursinho estava uma tira de sua banda desenhada preferida, que mostrava o pássaro azul da felicidade. Mas, bem pelo contrário, ele estava tendo que lidar com a galinha da depressão. Nossa. Galinha da depressão, né? Não deve É, estar assim em português. exato. Não importando quantas caras, sorridentes ou desenhos ele pregasse nas paredes do seu cubículo, Mike continuava a sentir-se bloqueado. Estava levando uma existência parecida com o trabalho da máquina de fotocópias do escritório, todo dia duplicando tudo sem nenhum propósito. A frustração e a impotência que sentia deixavam-no com raiva e deprimido, e os sinais começavam a aparecer. O seu supervisor já tinha reparado nisso. Michael Thomas tinha 30 e poucos anos.
tal como várias outras pessoas no escritório, fazia o que era preciso para sobreviver. Aquele era o único emprego que encontrara onde não tinha de se preocupar muito com o que fazia. Podia simplesmente desligar-se durante 8 horas por dia, voltar para casa, dormir, tentar pagar as contas pendentes durante o final de semana e regressar ao trabalho às segundas. Mike percebeu que só sabia o nome de 4 pessoas entre as 30 que trabalhavam naquele escritório de Los Angeles. Não se importava com isso, e assim ficou cerca de um ano, desde o momento em que ocorrera aquele problema emocional que lhe ferira o coração para sempre. Nunca tinha compartilhado essas memórias com ninguém, mas elas invadiam a sua cabeça quase todas as noites. Mike vivia sozinho, se excetuarmos o seu solitário peixe. Sempre quis ter um gato, mas o senhorio não permitia. Sabia estar no papel da vítima, mas, como a sua autoestima estava sempre em baixa, continuava a massagear a ferida em que se tornara a sua vida, mantendo-a intencionalmente aberta e sangrando para se poder amparar nela. Não tinha mais nada que pudesse fazer e sabia que não dispunha da energia para mudar as coisas, mesmo se quisesse. Deu o nome de gato ao peixe, só por brincadeira, e conversava com ele sempre que chegava em casa ou antes de sair para o trabalho. Mantenha a fé, gato, dizia Mike para o seu amigo quando saía. É claro que o peixe nunca respondeu. Com certeza, de 1,90 m, com cerca de 1,90 m de altura, Mike metia respeito. Por isso, sorria. O seu sorriso largo tinha um charme que dissolvia todos os pré-julgamentos que alguém pudesse fazer, com base na sua estatura. Não foi por acaso que se viu trabalhando pelo telefone, onde os clientes não pudessem vê-lo. Era uma forma de negar propositadamente o seu melhor atributo. Quase uma prisão autoimposta, permitindo que mergulhasse no melodrama de sua situação atual. Mike sobressaía devido às suas habilidades pessoais, mas raramente as usava. Eita, mas raramente. Me perdi, que eu estava lendo no meu telefone, eu bati o dedo. Mike Mike sobressaía. sobressaía devido às suas habilidades pessoais, mas raramente as usava, a não ser quando era necessário por questões de trabalho. Não cultivava amigos por opção, e no atual estado de ânimo, o sexo oposto nem existia para ele, apesar de que as mulheres, de certo, teriam gostado dele. Os seus colegas de trabalho diziam: Mike, quando foi a última vez que teve uma namorada? Precisa sair e encontrar uma moça boa. Muda essa mentalidade. Depois, todos eles voltavam para suas casas, para suas famílias e cachorros e filhos adoráveis. Um ou outro também tinha um peixe. Mas Mike não conseguia imaginar como poderia começar o processo de reconstruir a sua vida amorosa perdida. Decidiu que não valia a pena. Dizia para si mesmo: Encontrei a minha metade muito cedo, só que ela não sabia disso. Nessa altura, estava muito apaixonado, sentindo todas as expectativas que vêm com o amor. Ela, por outro lado, estava apenas a divertir-se. Quando, finalmente, isso se tornou óbvio, foi como se todo o futuro de Mike tivesse murchado e desaparecido. Ele a amara com uma paixão singular, que, segundo acreditava, sentiria apenas uma vez na vida. Gastara todo o seu amor com ela, e ela tinha-o rejeitado. Criado pelos pais numa fazenda na pequena cidade de Blue Earth, em Minnesota, Mike tinha escapado de uma situação que considerava sem saída. Cultivar produtos que ou eram comprados por países estrangeiros ou armazenados indevidamente em silos enormes, devido à superprodução. Desde muito cedo, descobriu que a vida de fazendeiro não era para ele. Nem mesmo o seu país parecia valorizar essa profissão.
Que vantagem teria? Acresce que não podia aguentar o cheiro de tudo o que o rodeava. Queria trabalhar com pessoas em vez de animais e tratores. Tinha sido um bom aluno e era absolutamente o melhor em qualquer coisa que envolvesse interação com outras pessoas. Acabar por trabalhando em vendas era uma coisa natural para ele. Não teve, por isso, qualquer problema em encontrar um emprego como vendedor de uma série de produtos e serviços, que podia representar com honestidade. As pessoas adoravam comprar coisas de Michael Thomas. Olhando para o passado, para o que os seus pais, agora mortos, tinham deixado, percebeu que uma coisa ficava arraigada nele: a sua crença em Deus. Grande coisa esse sentimento agora, pensava amargamente. Mike era filho único. Os pais, seus amados pai e mãe, tinham morrido num acidente de viação alguns dias antes do seu 21º aniversário. Continuava a chorar a sua perda e mantinha à vista as suas fotos para se lembrar de como tinham vivido e de como tinham morrido. Apesar de tudo, continuava a ir à igreja e seguia o culto, ao menos por mera formalidade. Quando o padre o questionava acerca de seu estado espiritual, Mike admitia abertamente a fé e a crença na sua natureza espiritual. Estava certo de que Deus era justo e amoroso, embora não estivesse muito perto dele no momento, pelo menos nos últimos anos, para dizer a verdade. Mike rezava sempre por uma situação melhor, mas tinha pouca esperança de que as coisas realmente mudassem. Mike não era propriamente bonito, mas era bastante atrativo, pois herdara a postura altiva do pai. As mulheres achavam-no irresistível. O seu sorriso cintilante, o seu cabelo loiro, o porte esbelto, o queixo quadrado e os profundos olhos azuis eram cativantes. Quem tivesse intuição percebia que Mike era um homem íntegro. Por isso, confiavam nele imediatamente. Dispusera de diversas oportunidades para beneficiar indevidamente de várias situações, tanto nos negócios quanto no romance, mas nunca se aproveitou disso. Mike era um produto da consciência firme dos fazendeiros, um dos únicos atributos valiosos que trouxe da sua infância, passada na sua fria cidade natal. Era incapaz de mentir e entendia intuitivamente quando outros precisavam de ajuda. Abria as portas para as outras pessoas ao entrar e ao sair do supermercado. Respeitava e conversava com os mais velhos. Sempre dava aos pedintes, fossem homens ou mulheres, a moeda que eles pediam, mesmo que suspeitasse que poderia ser gasta em bebidas. Sentia que todos deveriam trabalhar em conjunto para melhorar as coisas. Nunca entendeu por que razão, na cidade que tinha o adotado, as pessoas não conversavam nem se encontravam com os vizinhos. Talvez não precisassem de ajuda por causa do excelente clima. Que irônico, pensou. O seu único modelo feminino de mulher era a mãe. Portanto, tratava as mulheres com o tipo de respeito que tinha aprendido com aquela mulher, sensível e maravilhosa, de quem tanto sentia a falta. Parte da sua tristeza, agora, derivava do sentimento de ter saído traído do único relacionamento real que tivera. Mas, na verdade, a experiência de Mike fora apenas o resultado de um choque cultural. O que era esperado por uma pessoa não foi concedido, e vice-versa. A garota da Califórnia que tinha destroçado seu coração estava apenas seguindo o que acreditava ser a sua verdade acerca do amor. Porém, Mike não via as coisas assim. Recebera outro tipo de educação e não tolerava opiniões diferentes sobre o amor. Vamos só comentar um pouquinho? Sim. Então, o Michael Thomas, ele é Michael porque ele é anjo, ele é Thomas porque ele é Tomé. Horário da invasão, eu já entendi.
Entendi. Mamãe tá fazendo as cartas de Cristo, pessoal. Agora não, por favor. Era assim que a gente chamava quando eles invadiam o espaço, era cartas de Cristo. Então, como tudo é Exato. proposital, né? Não Como tem a gente sabe, problema, é assim, é a nossa cara. é a nossa casa. Filhão, agora não pode, tá bom? Pode passar e fechar a porta, por favor? Então, eles cresceram, né? Tão lindos. Muito, muito, muito Então, fofo. o Michael, ele tem o coração despedaçado porque ele amou profundamente uma mulher e essa mulher não amou ele de volta. Não na mesma expectativa do que ele tinha. Quando eu te chamar, você me... Agora eu não posso, filho, chama o papai. Fecha a porta, por favor, Tiago. Coração despedaçado, falta de dinheiro, um luto porque os pais morreram, sem compreender o sentido da vida, sem depressão, sem força e energia para uma mudança. Gente, isso é a nossa história. O Michael Thomas somos nós. Em algum nível você vai se identificar com ele. E a história vai melhorando. Aqui o autor está apresentando quem é o Michael Thomas. Quem nunca não entendeu a vida? Ou falou, por que que isso acontece comigo? E aí esse livro lindamente vai explicar os porquês. E é muito legal. Vamos continuar mais um pouco? Vamos. E é assim que a nossa história realmente começa. Ali estava Michael Thomas, com sua autoestima em baixa, regressando à casa numa noite de sexta-feira, pronto para se recolher no seu apartamento. Uma espécie de estúdio de duas assoalhadas, que deve ser dois cômodos, que é o banheiro, né? Banheiro incluído. Parou na mercearia para comprar alguns suprimentos de que precisava para sobreviver nos próximos dias. Há muito tempo descobrira que podia fazer render o dinheiro se comprasse as marcas genéricas e usasse sabiamente os vales de compras. Mas qual era a sua verdadeira chave para a frugalidade? Não comer muito. Comprava comida enlatada, que não precisava de ser cozida. Assim, prescindia do fogão ou evitava pagar muito pelo uso de energia elétrica. Esta prática deixava-o desnutrido, com fome e sem sobremesa, o que servia muito bem ao seu propósito de se sentir como uma vítima. Isso aqui é impressionante, né? Porque a Impressionante, pessoa né? é E o como a que gente, come, né? e como a gente não sabe que a gente faz isso conosco. A gente se Exato. coloca na situação de vítima e a gente vai dificultando nossa vida e a gente dificulta a nossa vida para a gente ser mais e mais vítima. Até a sobremesa que ele não tem condições de comprar é uma forma dele se sentir vítima porque ele não tem condições, mas é ele quem não tem força para se enxergar, para mudar de situação. Uhum, E a gente não sabe que a gente faz isso. Isso que é... exato. Ah, aqui, né? E gabava-se como tinha resolvido. Não, mais para cima. Comprava com. Bom, vou ler de novo. Assim, prescindia do fogão ou evitava pagar muito pelo consumo de energia elétrica, mas esta prática deixava-o desnutrido, com fome e sem sobremesa, o que servia muito bem ao seu propósito de se sentir como uma vítima. Além disso, descobriu que se comesse todos os alimentos diretamente da embalagem, junto do lava-louça, não precisava de lavar qualquer prato, coisa que detestava. E gabava-se como tinha resolvido o problema, junto de John, o seu colega de serviço e único amigo. Sabendo dos hábitos de Mike, John comentou, de brincadeira, que Mike não tardaria a encontrar uma forma de não fazer nada. Viver até sem apartamento, indo morar no abrigo mais próximo. John riu-se ao dizer isto e deu uma palmada nas costas do amigo. Mike, no entanto, pensou seriamente em considerar a questão, ou seja, o mínimo de esforço. Quando saiu da mercearia e foi para casa, já estava escuro. Uma neblina espessa ameaçava chuva para todo o dia, tornando tudo escorregadio e brilhante à luz artificial das iluminações da rua, refletindo nos degraus da entrada do apartamento.
Feliz por viver no sul da Califórnia, Mike sempre se lembrava dos invernos rigorosos de Minnesota, onde crescera. Durante a juventude, sentira uma paixão pela Califórnia e jurou a si mesmo que escaparia do castigo daquele clima que toda a gente simplesmente aceitava. E perguntava à mãe: como é possível alguém viver num lugar onde se pode morrer congelado em 10 minutos? A mãe, olhando para ele, limitava-se a sorrir e respondia: as famílias ficam onde têm as suas raízes, sabe? Além disso, este lugar é seguro. Aquele era o sermão de sempre, acerca de como Los Angeles era uma cidade perigosa e de como Minnesota era agradável. Isso só fazia sentido se a pessoa não acrescentasse morte por congelamento. Mike não conseguia convencê-la de que o perigo dos terremotos era como a loteria. Poderia ocorrer durante a sua vida ou não. Os penosos invernos em Minnesota, no entanto, todos os anos eram infalíveis, uma ocorrência cíclica que se podia esperar com toda certeza. É inútil dizer que Mike saiu da sua cidade natal assim que terminou os estudos secundários, mudando-se para a Califórnia para frequentar a faculdade. Usou as suas capacidades de vendedor para financiar pessoalmente tudo o que fez. Agora, porém, desejava ter ficado mais tempo em casa para estar com a sua mãe e o seu pai durante os anos que antecederam o acidente. Achava que, na sua necessidade de escapar ao frio, se privara do convívio com eles. Por isso, se sentia egoísta e infeliz. Gente, que dor, né? Quantas vezes a gente perde alguém querido e a gente fica, ai, se eu não tivesse saído de perto da minha mãe, se eu tivesse ficado mais perto dela, eu teria curtido mais ela. Você vê, ele se acha egoísta porque ele tentou ir para a vida. A Uhum. culpa dele é porque ele foi para a vida e foi fazer o que ele queria. Então ele se martiriza por isso. É muito sinistro. Como a gente Sim. procura motivos para se martirizar, e para se culpar, e para se diminuir, e para se justificar como mais infeliz ainda. E ver uma vida miserável onde não tem, né? Porque tudo na vida da gente é uma bênção. Tudo, tudo. Então, a partir do momento que você olha uma florzinha, uma criança, um idoso, uma árvore, um carro andando, ainda bem que não é charrete que a gente anda. Então, assim, tudo é uma bênção na nossa vida. Só basta ter um olhar um pouco mais aberto, mais relaxado, né? Mas é treinar esse olhar de como eu estou ferrando a minha própria vida. É, Toda vez que eu tenho um pensamento que me deprime, que me diminui, ou que faz eu achar que eu sou incapaz de. É muito louco, porque são a maioria dos nossos pensamentos. é, Especialmente se a gente está nesse lugar de vítima, sim. que a gente está muitas vezes, né? Na penumbra, Mike subiu os degraus da frente até o andar do seu apartamento e procurou as chaves. Balançou o saco da mercearia e colocou a chave na fechadura. A chave entrou normalmente, mas foi aí, na noite daquela sexta-feira, que o normal acabou para Michael Thomas. Uau! Do outro lado da porta tinha um presente, potencialmente uma parte do destino de Mike. Algo que iria mudar a sua vida para sempre. Devido à moldura deformada da porta, Mike aprendera a usar o peso do corpo para ajudar a abrir a teimosa fechadura do quarto. O resultado era a porta ser aberta sempre à força. Mike tinha aperfeiçoado o método de segurar o saco da mercearia apoiado no quadril, deslizar a chave na fechadura, virando-a e empurrando com o pé ao mesmo tempo. Essa manobra exigia um certo balanço dos quadris, e embora desse resultado, John tinha comentado que era algo muito estranho de se ver. A obstinada porta abriu com o impacto dos quadris de Mike, assustando ladrão que estava dentro do quarto às escuras. Com a rapidez de um gato e anos de experiência de lidar com o inesperado, o estranho, um palmo mais baixo do que Mike, atirou-se instantaneamente para a frente, agarrando-lhe o braço e puxando-o para dentro da sala. Como a inusitada forma de abrir a porta já o desequilibrava naturalmente, foi fácil para o ladrão derrubá-lo,
apesar da desvantagem física. As compras foram atiradas com tanta força contra a parede oposta que as tampas das embalagens abriram-se. Antes de alcançar o chão, Mike, surpreendido e com todos os sinais de alarme soando no seu corpo, ouviu a porta fechando atrás de si, ficando o ladrão do lado de dentro. De relance, reparou que sua cara iria direto a um pedaço de vidro partido, resultado da janela estilhaçada por onde entrara o pequeno homem. Este é um daqueles momentos que ficam gravados na mente, como se o tempo parasse ou andasse lentamente. Mas tal não foi o caso de Michael Thomas. Os segundos voaram num tempo compacto e nevoado, criando um grande pânico. O homem que arrombara o apartamento estava determinado em continuar a sua busca e remover o aparelho de TV e o estéreo, certamente não se importando com o que aconteceria com sua vítima. Portanto, assim que Mike caiu no chão, o ladrão, com as mãos suadas, já estava em cima dele. Parecia que um torno lhe apertava o pescoço. Os seus grandes olhos estavam somente a alguns centímetros de Mike, que podia sentir e cheirar o hálito quente e pesado do ladrão no seu rosto, e o peso dos quadris no seu estômago. Reagiu instintivamente como qualquer outra pessoa que estivesse para morrer, e tentou um golpe que podemos ver em qualquer filme de segunda classe. Apesar de sua desorientação, atirou a cabeça para a frente com toda a força contra a do ladrão. Funcionou. O assaltante, surpreso com a força do movimento, relaxou um pouco as mãos, e o que permitiu que Mike rolasse rapidamente para o lado e tentasse levantar-se. Antes de se equilibrar, no entanto, o ladrão atacou novamente. Desta vez, aplicou um forte soco no estômago de Mike, que foi praticamente atirado para cima com o impacto, indo cair de costas sobre a sua esquerda e bater brutalmente contra algo grande, que vagamente lhe pareceu ser o aquário. Com um barulho incrível, o móvel, o aquário e o solitário peixe misturaram-se com as compras no chão da pequena sala. Mike sentia muitas dores e estava sem fôlego. Ainda respirava, tinha os pulmões em fogo pela falta de oxigênio, quando, com os olhos esbugalhados, viu uma bota que parecia maior que o do estado de Montana vir na sua direção. O assaltante agora estava sorrindo. Aconteceu muito depressa. A bota achou o alvo e Michael sentiu e ouviu os ossos da garganta e do pescoço fazerem um barulho horrível. Engasgou-se com horror, sabendo que a passagem de ar estava danificada e até talvez a coluna vertebral. Todo o corpo reagia ao estalar e pulsar do pescoço mutilado. Entrou em choque ao sentir a realidade da situação. Era isso. A morte estava perto. Tentou gritar, mas a voz não saía. Mike não conseguiu respirar e a visão escureceu. Tudo ficou quieto. O ladrão apressava-se a concluir a sua noite de trabalho, não se preocupando com o homem imóvel no chão, quando foi novamente surpreendido por alguém que batia freneticamente na malvada porta do apartamento. O que está acontecendo aí? Está tudo em ordem? Perguntava um vizinho. O ladrão praguejou sua falta de sorte e dirigiu-se rapidamente em direção à janela partida. Para desimpedir a saída, retirou alguns cacos de vidro que ainda restavam e saltou para fora do prédio. O vizinho de Mike, que na verdade nunca se encontrara com ele, ouviu o som de mais vidro a partindo e decidiu virar a maçaneta da porta. Por estar destrancada, entrou. Encontrou o apartamento todo revirado e um homem fugindo pela janela partida. Movendo-se cautelosamente no escuro para evitar a TV e o estéreo estranhamente
Para evitar a TV e o estéreo, estranhamente colocados no meio da sala, o vizinho acendeu a luz de uma simples lâmpada pendurada no teto. Oh, meu Deus! Ouviu dizendo com a voz embargada pela comoção. Num segundo, já estava ao telefone pedindo ajuda. Michael Thomas, seriamente ferido e inconsciente, estava deitado no chão. Na sala, reinava o sossego agora. O único som era o barulho do peixe debatendo-se perto da cabeça de Mike. Gato contorcia-se entre os legumes e um monte de comida pré-cozida, uma mistura repugnante que começava a ficar vermelha ao misturar-se com o sangue que escorria dos ferimentos de Mike. O Mike aqui está perto da morte, né? Ele Uhum, levou um chute no pescoço, quebrou aqui a coluna dele, ele não está mais conseguindo respirar e ele está perto de morrer. E aí são aqueles instantes antes de morrer, e aí ele é socorrido por um vizinho com quem ele nunca cruzou, porque ele evitava todo mundo. E agora que vai começar a jornada dele. Porque ele está uhum. cansado de viver, ele está em depressão, e quando a gente está em depressão, a gente acaba chamando pela morte. Eu tive uma experiência de porta da morte, que chama, né? Você teve alguma? Não. Eu tive, eu tinha 14 anos e eu queria morrer. A vida não tinha sentido para mim. Eu era uma jovem, uma criança normal, feliz. Mas não tinha sentido. Viver para quê? Trabalhar para quê? Fazer as coisas para quê? Eu olhava meus pais, olhava meus amiguinhos, eu achava aquilo tão sem sentido. E eu falava, ai, para que essa vida? Para que serve viver? Aí eu sofri um acidente de carro, quase morri também. E aí eu tenho várias cicatrizes aqui, e eu tive traumatismo craniano. E aí eu tinha 14 anos, quando eu quase morri, tive traumatismo craniano. E aí eu não morri, fiquei boa. Passei por tudo aquilo e fiquei ilesa, intacta. Cheguei tão perto da morte, mas fiquei inteira. Daquele dia em diante eu entendi que a vida não podia mais ser sem sentido. Eu tinha que buscar o sentido da vida. Eu tinha que viver uma vida incrível. E aí essa foi a minha história do meu primeiro despertar. O Michael Thomas aqui, ele teve um luto, a morte de alguém que não serviu para ele despertar. A dor de um término de namoro não serviu para ele despertar. E aí ele vai, a vida vai levar a gente para o nosso caminho, mas quanto mais a gente resiste a esse caminho, maior é a pancada. E aí ele não cedeu ao caminho da vida. Então agora vem uma pancada bruta, né? Uma coisa violenta para sacudir a cabeça e falar: "Ah, e agora?" E é isso que vai acontecer com o Thomas. Uhum. Quer continuar um pouquinho só para a gente terminar o capítulo? Ah, o capítulo acabou. A gente começa o segundo, a visão. A visão, que vai ser o começo da história dele. Eu acho que a gente pode começar a ler só mais uns 5 minutinhos, que ele vai dar menos de uma hora, ou você quer parar agora? Ah, Não, já por mim a sei. gente. Vamos parar agora, mas lê os comentários que você procurou no chat GPT para esse. A Marília, eu já li esse livro mais de uma vez. Eu gosto muito desse livro. A nossa outra amiga Lidiane também já leu esse livro várias vezes. A gente adora esse livro. E a Marília nunca tinha lido esse livro. Então ela deu uma pesquisada no nosso amigo chat GPT para saber qual era a opinião dele sobre esse livro. Vamos ouvir? Uhum. Bom, capítulo um. Ele faz um resumo, né? Escreve. Tá. É o resumo, né, que você fala? Que ele fala. O Despertar de Michael Thomas. Resumo aprofundado. Michael vive uma vida sem brilho, marcado por rotina e vazio emocional. Um acidente físico grave o força a encarar a própria existência. Durante sua experiência de quase morte, ele encontra um anjo e é convidado a refletir profundamente sobre o que realmente deseja. Seu pedido sincero, quero ir para casa, não é sobre um lugar físico, mas sim sobre um chamado interior à reconexão com sua essência espiritual. Foco terapêutico. Esse capítulo toca no momento do chamado da alma, comum em processos de burnout, crises existenciais ou doenças. É quando o corpo ou a vida diz basta e a alma pede para ser ouvida. O trauma se torna portal de despertar e é convite à escuta da dor como linguagem da alma. Foco didático.
É aqui que podemos explorar o conceito de ponto de inflexão espiritual, estudado por Jung e Campbell e outros pensadores. Quando o herói da nossa história pessoal acorda, mesmo sem saber para onde está indo. Aí ele propõe alguns exercícios. Fala os exercícios? Pode falar, mas ainda vai acontecer de chegarem Ainda os anjos vai. na história do Michael. Mas pode É. falar os exercícios só para a gente ir se identificando com a história do que é esse livro, por que que ele é tão Hum, legal. uhum. Exercícios do capítulo 1. Diálogo com a alma. Escreva uma carta para a sua alma, como se ela fosse uma amiga sábia. Pergunte: o que você quer me dizer nesse momento da minha vida? Depois, troque de mão, use a mão não dominante e responda como se fosse sua alma escrevendo de volta. Exercício 2. Linha do tempo da alma. Desenhe uma linha do tempo da sua vida e marque momentos de dor profunda, momentos em que sentiu que acordou ou mudou de caminho e o que esses momentos tentavam te mostrar. Exercício 3. Visualização. O encontro com um anjo. Feche os olhos e visualize o momento do encontro com um anjo, como Michael. Onde você está? Como ele ou ela aparece para você? Que pergunta sua alma está te fazendo? Qual é sua resposta verdadeira? É É isso. isso. É muito legal. Ó, É. a gente para por hoje, a gente continua semana que vem. E eu espero que vocês curtam essa jornada, porque ela faz muito sentido para mim. Na minha vida, às vezes, quando eu estou querendo clareza ou força para seguir um novo caminho, eu recorro a esse livro. E eu acho que foi por isso que eu pedi para as meninas lerem esse livro, porque ele me dá um pouco mais de clareza sobre as minhas próprias escolhas. Uhum. Eu acho que é isso que ele faz por todos nós, por isso que eu super recomendo. Sempre é muito bom, a gente nunca sai igual de nenhuma visita a uma amiga que a gente vai tomar um chá com bolo, a gente sai igual do jeito que entrou, né? Então, assim, qualquer encontro, qualquer livro nos traz uma granditude e uma amplia a nossa visão e percepção do mundo. Isso vai ser muito bom. Fazermos de novo juntas. É, então nesse capítulo a gente parou no aconteceu um acidente, a vida dele estava uma merda. E Isso. agora ele vai ter um encontro com um anjo. A partir daqui vai começar a jornada espiritual que ele vai conseguindo os atributos da alma. Tá Uhum. bom? Um beijo, até a Tchau. próxima.